Olá, sejam todos muito bem-vindos. E com o objetivo de habilitar profissionais das mais variadas áreas para atuar como docentes inovadores do ensino superior com habilidades e competências diferenciadas, a Universidade Paulista, Unip, criou o curso de pós-graduação na modalidade Home Class, MBA, Docência no Ensino Superior. E para conhecer as propostas deste curso, no Unip On de hoje, vamos conversar com o coordenador e professor Márcio Maxi Mavicius. Obrigada pela sua presença, professor. Só quero saber se eu pronunciei o seu sobrenome corretamente. Obrigado, Malu. Pronunciou perfeitamente o meu sobrenome, sim. Ele é de origem, de que país? Lituana, origem lituana. Ah, muito bem, professor. Uma república báltica, é isso? Exatamente. Muito bem. O professor, e aqui eu tenho que registrar que, além de professor, ele também, o professor Márcio, ele é mantenedor do Polo EAD da Unip Santo André 3 Centro, porque tem mais de um polo, então a gente precisa destacar aqui o polo do professor Márcio, que é Santo André 3, que fica no centro. É isso mesmo, professor? Perfeito, Malu. O Polo Santo André 3 Centro é um polo de EAD, né, e que permite também a possibilidade de agregarmos alguns valores, na qual eu vou falar aqui durante o nosso momento, né, um pouco mais sobre alguns detalhes, tá? Muito bem. Professor, de onde que veio essa ideia de criar um curso? Isso me chamou muita atenção para capacitação de docentes do ensino superior. Eu diria que foi uma bela ideia, não? Sim, Malu, na verdade, isso já começou há uns 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de acompanhar a minha esposa em algumas atividades, algumas palestras, né, alguns cursos, alguns treinamentos, algumas oficinas que ela ministrava junto a várias instituições. E aí, nesse momento, eu ficava ali acompanhando, né, participando desses momentos e percebi, junto com ela, uma deficiência muito grande por parte desses professores, principalmente professores que atuavam no ensino fundamental 2 para cima, que tinham a vontade de vir trabalhar na universidade, né? Eles sabiam que nós éramos da universidade e tinham a vontade, né? Só que eles não tinham ali um preparo bom em relação a como atuar frente ao ensino superior, né? É diferente de você estar ali com o ensino básico, o ensino fundamental 1 e 2. No ensino superior, ele exige um pouco mais, né? E aí, nós pegamos essas deficiências e resolvemos montar esse curso. Inicialmente, nós montamos ele de uma modalidade presencial e colocamos em oferta em várias unidades, né? Em várias unidades aqui de São Paulo, ou fora de São Paulo, e foi um sucesso muito grande, a procura foi muito grande, né? E nesse todo esse período, nós observamos e pudemos também trabalhar um pouquinho esse conteúdo, né, conforme o feedback que nós recebíamos desses alunos, né? E é interessante, Malu, porque hoje nós conseguimos agregar ao nosso corpo docente muitos dos alunos que concluíram o curso, né, que se destacaram. Isso foi super importante para nós, né? Não tem preço você poder colocar em atividade uma pessoa que você mesmo formou, né, ali para isso. Então, foi muito importante. E aí, o que acontece, Malu? Com o tempo, e agora, mais recentemente, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? Primeiro, para poder dar continuidade a essas turmas que ali já estavam
acontecendo, e não parar o curso, né? E não tivemos solução a não ser através das plataformas interativas. E no início nós tivemos ali um pouco de preocupação, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor, mas superamos, conseguimos que todos se adequassem, né, àquela modalidade agora pela plataforma, sem perder a qualidade, né? Só que mais recentemente, agora devido a isso que a gente tem acompanhado, dessa dificuldade da pandemia acabar, né, a universidade nos trouxe essa possibilidade do que a gente chama o home class, né, a modalidade home class. E por que que isso é muito bom? Porque ele vai permitir que todos aqueles interessados, sejam eles docentes que já estão na área de educação, sejam eles profissionais que gostariam de atuar no ensino superior, que tenham a formação ou de economia, ou de administração, ou marketing, qualquer outro curso, possa também se tornar um professor, né? Eu acho super importante ter esse preparo, né? E agora vai atender todo o Brasil e vários países que falam a língua portuguesa. Isso é muito importante para todos, né? Para a universidade, para nós, para os professores. E vamos ter com certeza, já estamos tendo uma procura muito grande por esses cursos, né? E então foi dessa forma que nós procuramos fazer essas adaptações e colocar em prática, né? Então, seria dessa forma que surgiu. Olha, mas interessante, né, professor, isso que você estava falando, também para os países de língua portuguesa, né? Porque realmente, se você avaliar hoje, o mundo ficou muito líquido mesmo, né? E a gente pode ter esse contato, tem essa mobilidade, mesmo aqui, né, professor? Você vê, a gente conversando, é muito mais simples, até eu Sem uso dúvida. muito no meu trabalho, por exemplo, as entrevistas, o que antes a pessoa, né, era obrigada a se deslocar até o estúdio para gravar. Então, hoje a gente faz tudo em casa e isso facilita, porque eu consigo até, vamos dizer, convidados que eu nunca tinha agenda para mim, porque a pessoa tinha que se deslocar, e hoje, né, quer dizer, se tem uma vantagem aí dessa época desses tempos pandêmicos, né, professor? Eu acho que é essa mobilidade que a gente conseguiu, né, professor? Não, é verdade, tanto que nós temos também, junto à Unip, alguns cursos, né, que fazemos concomitante com o Uruguai, e até esses professores que atuam lá na região de Montevidéu e as proximidades, eles participam e querem participar desse curso Home Class, que para eles é importante, ter uma formação, um título internacional, né? Então, veio em um ótimo momento, né? Para a gente poder ampliar esse trabalho. Então, é fundamental, não tenha dúvida nenhuma. E mais fácil, como você mesmo colocou, né? Esse contato via plataforma, né? Eu acho que é super importante e ver, não tem segredo, Não tem. é normal. É verdade. O professor, e a quem se destina o MBA em docência no ensino superior? Então, Malu, como eu já comentei, o curso, ele, dentro dessa reformulação para o Home Class, ele permitiu que fizéssemos, né, não só o Home Class, mas o fato de estar dentro de uma plataforma interativa, ele permitiu que pudéssemos inserir ali, e diante também daquele estudo que nós tínhamos do passado, uma metodologia de trabalho que atenda também outros profissionais, né, formados em marketing, administração, marketing, como eu comentei. E esses professores, eles não têm essa dinâmica, essa didática de sala de aula, contrário dos professores que já atuam na educação, né? Então, ele vem para atender também esse pessoal, tá? Então, é importante a gente deixar isso muito claro,
que ele não é restrito para quem é da educação, mas sim para todo profissional que tenha um título de graduação reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação e queira se especializar, que queira fazer uma pós-graduação, dando essa oportunidade de ele vir trabalhar como professor, seja na pós-graduação ou na graduação, né, como um professor dentro daquilo que é o seu conhecimento, né, que é do seu expertise, da sua formação básica. Professor, e é interessante, porque assim, eu estava pensando, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que é engenheiro químico. Engenheiro Perfeito. químico, ele adora química e física, é uma coisa impressionante. Você pergunta, é uma coisa assim, ele tem esse dom e ele ensina os filhos dele, aí começou a ensinar os amiguinhos dos filhos dele e tudo mais. Quer dizer, você nota que ele tem um dom natural. Mas, e eu já falei isso para ele, né? Falei, por que você não pensa em dar aula? Ele disse assim, mas eu não sei se eu sei dar aula. Eu falei, mas você ensina os meninos? E aí ele estava me dizendo exatamente esse ponto que você está tocando. Quer dizer, ele falou assim, olha, eu tenho para ensinar a molecada, mas eu não sei ser um professor de nível superior e tal. Então, ele seria esse candidato, ele tem que assistir esse Unipion para ele poder ser um professor, né, da aula. Quer dizer, ele já tem o dom, né, professor? É isso que eu estou comentando, quer dizer, ele já tem o dom, mas ele precisa aprender a expertise de ser um bom professor, né? Sem dúvida, Malu, sem dúvida. E fica aqui o convite para que ele possa ser parte integrante do corpo discente, né? Dos alunos e aprender um pouquinho mais, fazer essa especialização e vir atuar conosco, não tenha dúvida nenhuma. Isso é muito bom. E para quem for assistir aí a nossa entrevista, eu acho que quem está assistindo a nossa entrevista é fundamental gravar isso, né? Porque às vezes, assim como ele, nós temos muitas pessoas que nos ligam diariamente, passam um e-mail para nós, questionando, mas eu posso? Eu não preciso ser formado inicialmente na área de educação? Não, não precisa. Você vai adquirir como atuar dentro de uma sala de aula e levar os seus conhecimentos para a sala de aula. Né? Nossa, então, isso é muito bom. Muito bom, gostei de saber, viu, professor? E aí, né, ainda mais depois dessa pandemia, todo mundo buscando novos caminhos, novas situações, né, que a gente vai ter que enfrentar, e o mundo está mudando, né, professor? Para quem não percebeu ainda, o mundo está mudando, então, alguém que tenha que se reinventar e que tenha... Porque não só, por exemplo, pode ser na área de marketing, de economia. Sim. Às vezes ele tem um tremendo dom, mas ele não sabe ser professor. E aí, nada como aprender a ser professor para poder levar. O importante, Malu, é a vivência, ele trazer a vivência dele, né, junto com o conhecimento dele prático, né, daquela formação básica, para dentro de uma sala de aula. Tá? Exato. Eu acho que isso é muito, muito importante. Tem que aproveitar esse dom, não pode... Porque senão fica ali, né? Fenece, né? O conhecimento que você não passa, ele fenece, né? E aí exatamente. Perde o mundo, né, professor? Agora, eu queria entender, o professor Márcio, quais são as características para atuar, né, em cursos de nível superior? O que precisa ter esse aluno teu? Então, inicialmente, Malu, o aluno, ele precisa se despir, eu falo até nesse sentido, se despir de algumas crenças, né, que ele tinha em relação ao ensino no passado, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa aprender, né, a trabalhar o encantamento, né? Isso é super importante junto ao aluno, né? Isso vai ser fundamental, né? Eu falo um pouquinho depois, um pouco mais sobre isso, mas ele precisa também conhecer as faixas etárias na qual ele vai trabalhar. E por que faixas etárias? Dentro das turmas que hoje nós ministramos aulas, nós observamos em nossos cursos gerações diferentes, né? Nós temos profissionais, pessoas de várias idades.
e tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, não tem as mesmas habilidades. Então, o professor, ele precisa ter esse dom, essa sinergia, essa forma de captar essa diferença para poder adaptar para cada aluno, né? Então, isso ele precisa, com certeza, ter. Mas, além disso, ele precisa também se reinventar, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia que está à nossa disposição e com o caminho que a gente, de incertezas que nós estamos passando, sim, ele precisa saber que não posso dizer que vai terminar o ensino presencial, eu acho que isso nunca irá terminar, mas ele precisa se adaptar a essas ferramentas, né? Então, ele precisa ter essa vontade de se reciclar, de estudar sempre, né? Então, esse é um perfil principal para aquele que quer vir atuar dentro de um curso superior, né? E, então, eu acho que é esse o caminho. Legal. O professor, e quais são as disciplinas aí que são ministradas nesse curso? Então, eu poderia aqui ficar mais de uma hora comentando sobre as disciplinas, né? O curso, na verdade, ele foi estruturado de forma que todas as disciplinas, todo o conteúdo, eles se interagissem entre si, né? Se complementassem entre si. Esse foi o objetivo principal de se montar esse curso. Então, o que nós temos aí como disciplinas, né? Nós colocamos algumas disciplinas principais, principalmente para que ele tenha uma formação excelente e que possa pegar todos esses conceitos, todo esse aprendizado e colocar em prática, né? Então, nós julgamos importante, uma das disciplinas é a neurociência cognitiva, tá? Neurociência, o que, professor? Neurociência cognitiva. A neurociência cognitiva, ela vai mostrar como funciona, na verdade, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso vai possibilitar que se fale um pouquinho dos transtornos de aprendizagem, porque muitas pessoas têm esses problemas, né? Então, ele vai mostrar essas características que são super importantes o professor ter esse conhecimento de como funciona os neurotransmissores, né? Eu acho que é fundamental essa disciplina. E pensando nisso, nós, dentro dessa disciplina, nós agregamos uma segunda disciplina, que é PNL, Programação Neurolinguística. Ela vem reforçar, né, o estudo da neurociência, porque ela vai trazer a possibilidade do professor aprender um pouco mais, né? Como são as formas de linguagem, a comunicação, a forma de comunicação, né? Vai trazer o que a gente chama de rapport, né? De se colocar no lugar do outro. Isso é super importante dentro da programação neurolinguística, tá? Essas técnicas são fundamentais para que ele tenha a possibilidade de melhorar o trabalho dele, tá? Além disso, nós temos aqui uma disciplina muito importante, que é Fundamentos da Psicologia e Psicopedagogia, tá? Essa disciplina, ela, além de toda a parte contextual, né, que falamos de Gardner, de Piaget, de Vygotsky, vai possibilitar dele também aprender um pouquinho da psicomotricidade. Por que psicomotricidade? Nós falamos agora há pouco sobre a diferença de gerações, né? Essa diferença de idades em relação às turmas. O bom docente, ele precisa ter esse conhecimento da psicomotricidade, porque estuda desde a barriga da mãe até a terceira idade. Então, ele precisa conhecer todos
essa linha do tempo, né, de como atuar em toda essa linha do tempo, estimulando, né, o docente a saber como aplicar isso na prática, né, para cada faixa etária. Então, isso é fundamental ele ter como conhecimento básico, tá? Nós temos também as metodologias e dinâmicas de aprendizagem. Metodologias e dinâmicas de aprendizagem nada mais é do que fazer com que o professor traga aulas mais didáticas, mais dinâmicas. Então, ali ele vai possibilitar que o professor, dentro dessa metodologia, essas dinâmicas, trazer uma coisa mais lúdica no ensino, né? Para a facilidade do aprendizado do aluno. Então, isso é fundamental, ele ter essa prática, né? Também destaco como ponto importante entre as disciplinas a ética profissional. A ética profissional, eu acho que é uma disciplina que nós deveríamos ter em todos os cursos, não só num curso de docência, porque a gente se depara muito no nosso dia a dia com essa falta de ética, às vezes, dentro de uma sala de aula, né? Eu acho que é importante a gente poder colocar em prática isso no sentido de mudança de pensamentos e atitudes, né? Em todos os seus aspectos. Eu acho que é fundamental. Mas eu queria também comentar de mais duas disciplinas, não me prolongando muito nessa particularidade, que é a parte de tecnologia aplicada ao ensino superior, né? O que nós estamos hoje conversando através dessa plataforma nada mais é do que utilizar a tecnologia a nosso favor, né? E o professor, ele precisa se reinventar, né? Aprendendo um pouco mais como usar essa tecnologia no ensino superior a seu favor. Além da própria preparação das videoaulas, né, assim como a utilização de um PowerPoint ou qualquer outro software educacional que possa, ele precisa saber mexer nisso e colocar em prática isso, para não ficar naquela forma tradicional de aula escrita ou aula lida, né? Precisa colocar em prática as ferramentas que estão à disposição. Tem muitas ferramentas aí, né? E aí, essa produção de material que ele vai ter a oportunidade de colocar ali em prática na sala de aula, vai ser fundamental para o futuro dele, tá? E, finalmente, nós temos aí a disciplina que é metodologias ativas. Metodologias ativas foi interessante porque nós substituímos uma das disciplinas anteriores que tinha, que tratava da preparação de monografias, né? Nós achamos por bem trazer metodologias ativas, porque além dela agregar mais conteúdo e fortalecer, vamos dizer assim, a parte da disciplina de tecnologia, porque ela vai trazer a gamificação para a sala de aula, né? A implantação de jogos, ela vai permitir a utilização desses recursos que nós estamos utilizando nesse momento. Existem vários recursos que ele pode utilizar nessa plataforma nós usamos, por exemplo, a separação de sala em grupos. Então, isso é fundamental. E ele não tem esse conhecimento, né? E aí vai de outros conceitos dentro das metodologias ativas, que é o ensino híbrido, né? Misturando aí a parte física com tecnológica, a sala invertida, onde o professor vai pedir para que os alunos tragam os problemas para serem resolvidos e aprender mais profundamente. Isso é super importante. E é interessante, Malu, eu queria até frisar, dentro dos cursos da Universidade Paulista, nós destacamos, tiramos essa disciplina metodologias ativas e transformamos num curso de curta duração, também na modalidade home class, que é importante para aquele profissional que queira apenas se aprofundar nesse ponto, né? Eu acho que é super importante, porque ali nós temos muitas práticas, muitas vivências, então é importante ele se
ter essa oportunidade de fazer esse curso adicional, que não é um curso de pós-graduação, mas é um curso, poderia dizer, de extensão, para melhorar o conhecimento dele específico, né? Além de outras disciplinas que nós temos no curso, né? Mas que não que sejam menos importantes, mas que vão agregar, né? E como eu falei no início, contemporizar todo esse conjunto de pontos importantes que ele precisa ter para levar ali como um futuro docente. Agora, para quem conclui esse curso, ele pode ministrar aula em qualquer universidade pública ou privada, professor? Sim, o fato dele ter um curso de especialização, principalmente pelo fato de ser um curso de docência do ensino superior, ele fica habilitado a vir trabalhar em cursos de graduação e pós-graduação em qualquer instituição de ensino, tá? Não ensino técnico, ele precisa trabalhar em graduação e pós-graduação, tá? Não há problema nenhum. É claro que hoje nós temos aí algumas regras que seguimos do MEC. Para todo e qualquer curso, nós precisamos ter uma composição de docentes ali em 50% mestres e doutores e 50% especialistas, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que o estudo nunca para ali, mas é uma oportunidade grande dele atuar como especialista dentro da área de seu conhecimento. Tá? Então, ele pode ministrar tranquilamente e vai ter mais valor, vamos dizer assim, na hora da contratação, por causa desse detalhe, do fato de ele ter a formação de especialista dentro da área de docência do ensino superior. Tá? Agora me chamou a atenção, né, enquanto você falava dessas disciplinas, eu confesso que eu fiquei surpresa até com a PNL, né, porque realmente achei interessante. Agora eu queria entender o seguinte, dentro dessas disciplinas que você muito bem relacionou, eu quero saber como é que vocês fazem a capacitação dos docentes. Tá. Então, a capacitação, para que a gente possa... é um trabalho de equipe, tá, Malu? É um trabalho de equipe. A nossa equipe, ela procura realizar grupos de estudos, tá, dentro de uma sala. A troca de experiências e vivências é fundamental. A elaboração de projetos. Isso eu falo em qualquer disciplina, tá? Nós falamos ali várias disciplinas, mas em toda disciplina, o professor ele tem a possibilidade de colocar em prática todos esses pontos para fortalecer o aprendizado do aluno, tá? Então, a nossa equipe, ela tem essa facilidade, porque todos os nossos professores, eles são treinados inicialmente. Eu digo treinado pela nossa equipe pedagógica, né? Nós temos aí um suporte que a gente prepara esse professor, né, para entrar em sala de aula, tá? E temos o acompanhamento constante disso. O que é o acompanhamento? Eu, como coordenador, né, e a nossa equipe pedagógica, está acompanhando o feedback dos alunos, está participando de alguns eventos, de alguns encontros, para corrigir algum rumo de alguma coisa que não está em acordo com aquilo que a gente planejou, né? Então, isso é fundamental, fundamental. E a técnica principal que a gente acaba colocando em prática, até comentei aqui anteriormente, é a técnica do encantamento, né? Por que a técnica do encantamento? Eu acho que tanto o docente como o discente, ele precisa estar encantado com aquilo que ele está vivenciando, tá? Não adianta o professor, né, tá querendo transmitir, mas ele não tem encantamento para aquilo que ele está fazendo. E do lado do aluno, a mesma coisa. Se o aluno não sentir isso, ele também não vai acreditar. Porque o professor ele tem a obrigação de transmitir credibilidade àquilo que ele está colocando. Se ele não transmitir credibilidade,
não vai ter jeito, sabe? Eu acho que vai ser difícil. Então, a gente trabalha dessa forma, para todos os nossos professores, né? O professor, assim, nisso que você está falando, qual seria, assim, do ponto de vista, né, da escola mesmo, o grande desafio na formação desses docentes? Então, o desafio maior que todos enfrentam é o medo de enfrentar o novo, né? O medo de enfrentar o novo é uma coisa vamos dizer assim, que barra muita gente, tá? Nós temos que fazer com que esse profissional que procura quebrar esses paradigmas, né? Se colocar, se expor. Eu acho que ele precisa disso, ele precisa se soltar, ele precisa se libertar, né? E esse é o grande desafio. Como eu comentei no início, muitos professores têm essa deficiência, esse medo, né, de enfrentar. E aí eu falo, como por experiência dos meus 64 anos de idade, eu tive a oportunidade de acompanhar aí em algumas viagens. Nós temos, fora do Brasil, já desde a década de 90, nós temos aí o home office em prática, nós temos as aulas online em prática, e o Brasil sempre esteve atrás disso, muito atrás. Por isso que a nossa educação, ela não está numa colocação que poderia estar numa colocação muito boa, né? E eu lembro que, aliás, em todos os cursos de capacitações que levamos, a gente dá o exemplo dos filmes Jetsons e Flintstones, né? Que naquela época era ficção, hoje é realidade, né? Hoje é realidade. É verdade. Então, o profissional tem que entender que o mundo mudou, né? Nesse mundo que vivemos, nesses problemas que nós estamos passando, ele precisa obrigatoriamente se reinventar, obrigatoriamente ele tem que, sabe, se libertar para as coisas novas, né? Eu acho que esse é o maior desafio, tá? É difícil, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, como eu falei, mas é tão gratificante como eu falo, ver hoje professores nossos da graduação e da pós-graduação que foram nossos alunos, que foram preparados por nós. É muito gratificante. E foram aqueles que enfrentaram, né, os desafios, né, que enfrentaram as dificuldades e foram em frente, né? O professor, nós estamos caminhando aí para o final da nossa conversa. Eu queria, então, que você mandasse o seu recadinho para as pessoas que estão interessadas. Quanto tempo dura o curso? Fizesse aí vamos dizer, um fechamento Um a quem se fechamento. dê isso para esse curso. Então, o curso ele tem a duração de 12 meses, né, de um ano, pela plataforma interativa, né? 2 vezes por semana. Dentro da Unip, nós temos, dentro dos cursos de pós-graduação, o que eu denomino de cursos cíclicos. O que são cursos cíclicos? Eles têm entrada de aluno, formações de turmas a cada bimestre. Então, mais ou menos nos meses de janeiro, março, maio, agosto e outubro, nós temos a entrada. Então, não existe a turma fechada, entrou em janeiro, sai em janeiro. Não. As turmas vão agregando alunos e o curso sempre está com uma capacidade grande de alunos, né? Então, isso é muito importante. E aí tem que ver, dentro dos calendários que a Unip disponibiliza, o período certo de fazer essas inscrições. Hoje nós estamos com inscrições abertas para o curso, vão finalizar aí até o final, até o meados de setembro, tá? Para essas turmas novas agora. Então, é importante que o professor, que o interessado, né, procure fazer essas inscrições. É super importante isso, né?
E então, basicamente, é isso, é fazer a inscrição e vir. Eu acho que é importante as pessoas repensarem da importância de aproveitar o dom, como você colocou, aproveitar o dom, porque de fazer um pé de meia amanhã, né, como professor. Ele trabalha lá na sua atividade principal, mas, ao mesmo tempo, ele pode fazer aí, num período noturno, umas aulas aí como professor titular de alguma disciplina. Eu acho que é super fantástico. Então, é muito bom mesmo. Professor, que conversa boa, gostei, parabéns por essa iniciativa, viu, professor? Gostei muito, acho que é um curso que pode ajudar muito as pessoas a se capacitarem e, quem sabe, realizar um sonho, né, professor? Muito obrigada. Dá tempo de eu falar uma mensagenzinha que eu gostaria de deixar aqui? Por favor. É o seguinte, eu queria deixar a seguinte mensagem de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, meditalizados pelo mundo. Olha, é verdade. A gente aprende na convivência, né, professor? É isso. Na convivência que você vê o espelho, que você vê o outro, ficar trancadinho em casa, sem fazer nada, a vida fica muito fácil, né, professor? Exatamente. Legal. Professor, prazer enorme conversar com você. Igualmente, Malu. E eu desejo muita sorte para esse curso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.